Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre Milan e Lazio. Iago, o campeonato italiano está praticamente definido. Aliás, estou gravando isso no dia 3 do 5, tá? No dia de hoje, né, a Lazio venceu e o Napoli ainda não jogou. Então eu não sei quanto foi Napoli e Udinese. Aliás, Udinese e Napoli, né? O mandante e depois o visitante. Eu não sei o quanto foi, então eu não sei se foi campeão matemático ou não, mas suponho que tenha sido, ou suponho que vá ser muito em breve, tá? Então, assim, em qualquer uma das duas hipóteses, tá tranquilo. Com relação a este confronto que a gente vai falar hoje, nesse momento, a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem o Napoli aí basicamente com o campeonato definido para ele. É muito difícil nessas últimas 5 rodadas de campeonato que haja alguma perda de ponto. A Lazio também está muito bem encaminhada nessa disputa pela Champions League, né? Olhando ali as competidoras ali que estão mais próximas. A gente tem uma distância de 6 pontos para a Atalanta, né? A Atalanta com 58, Milan 58, a própria Roma 58 contra 64, então ali 6 pontos de diferença, que também já encaminha muito bem a vaga para a Lazio nessa reta final para a próxima Champions, tá? A Juventus tem 63, então está numa situação muito parecida com a Lazio nesse sentido de estar mais encaminhado, mas a Juventus vem tendo uma variação de desempenho muito grande nas últimas rodadas. Então, assim, se você pegar as últimas 6 rodadas, aí está na tela para vocês, foram 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Então está oscilando demais nas últimas rodadas e, é claro, tendo essa oscilação, preocupa na disputa para a vaga na Champions League. Além disso, o que a gente pode observar ainda da tabela, né? Que a gente tem um empate ali entre Atalanta, Milan e Roma, sendo que a Atalanta tem maior saldo. Roma e Milan vão disputar ali estão disputando o segundo posto entre os clubes com 58, né? E aí você tem a Inter com 60 um pouco mais à frente. Nesse cenário todo, esses confrontos que vão ter, principalmente agora de final de semana, né, são confrontos extremamente importantes. E a gente pode observar esse confronto agora, né, que a gente acabou de falar, que tem Milan e Lazio. Teremos ainda no sábado Roma e Inter, que vai ter vídeo amanhã sobre esse jogo. E, além disso, teremos Atalanta e Juventus no domingo. Ou seja, a gente vai ter embate direto entre hoje, né, sexto colocado contra o segundo. A gente vai ter um embate entre o sétimo contra o quarto colocado e vai ter um embate entre hoje o quinto contra a terceira colocada. Então, assim, são confrontos diretos que vão definir ou podem definir o rumo das vagas para a Champions League no campeonato italiano. Então isso é muito importante de ter como consideração na hora de organizar as ideias aí e o que pode impactar no restante da temporada. Tá? Por mais que possa parecer não valer muita coisa após o campeonato estar praticamente definido, você ainda tem a vantagem ou tem o ponto de conseguir a Champions e aí ganhar mais grana, ter maior investimento, atrair maiores patrocinadores na próxima temporada, tudo isso que movimenta o futebol. E aí vamos diretamente às análises, né? E aí ao nosso querido Excel, já na tela para vocês. A gente tem para esse confronto especificamente um empate técnico, basicamente, né? Milan tem o overall 57 contra o overall 58 da Lazio. E se a gente fosse prever, a gente está olhando ali aquele menos 0,06, basicamente é zero. Então, assim, é empate. Olhando o mando de campo, o principal resultado é o empate. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. E aí, olhando as duas equipes, a gente pode olhar um equilíbrio na posse da bola pendendo um pouquinho para Lazio. A gente pode olhar uma equipe que converte mais as ações de passe para chute, no caso do Milan, que chuta mais vezes certo ao gol, mas que não converte tanto. E aí, na conversão, a Lazio é um pouco melhor. Então, onde está o equilíbrio? De um lado, você tem um Milan que não vai ficar tanto com a posse da bola, mas que finaliza bastante, mas que não converte. Do outro, você tem uma Lazio que tem um pouco mais de posse da bola, não finaliza tanto, mas quando finaliza, converte. E tudo isso a gente tem que pesar nesses confrontos. Na parte de defesa, vantagem em todos os cenários, pouca vantagem, tá? Mais uma vantagem, por isso que está em verdinho aí, para a equipe do Milan. Então é uma equipe que de fato
a gente pode entender que até na fase defensiva acaba se saindo um pouco mais forte, mas ainda sofre muito com o adversário, né, em relação a Lazio principalmente. Então, por mais que você observe e fale, poxa, tem muito mais verdinho para o Milan do que para o Lazio, mas se a gente for observar este gráfico que está aqui na parte de baixo, né, onde eu estou com a seta aqui, a gente pode observar que nesse ponto aqui do gráfico, a Lazio sofre menos com o adversário do que o Milan sofre. Então, por mais que os pontos possam parecer favoráveis ao Milan, a Lazio sofre menos, tá? E isso é um critério importante. Para finalizar, para a gente ir para o segundo cenário, que a gente sempre coloca aqui, né? Se a gente fosse entender a Lazio contra equipes mandantes do nível 2, que é onde está o Milan no momento, contra visitantes do nível 1, que é onde está a Lazio no momento, a gente teria um cenário diferente, ou seja, teria um cenário que penderia para a equipe da Lazio. Então, a Lazio vai melhor contra equipes do segundo pote ali do que o Milan vai contra as equipes de primeiro escalão, né? Então, a gente olharia e por mais que a gente de novo observasse mais verdinhos para o Milan do que para a Lazio, perceba como as coisas são mais equilibradas, ou seja, tem uma Lazio muito discrepante na hora de fazer gol, tem uma Lazio que equilibra na hora da finalização e tem uma Lazio que ainda equilibra na posse da bola. Então, assim, em todos esses cenários, qual é o mais provável que a gente pode confiar mais? Empate. Esse seria o resultado mais confiável. Pós-empate, o que a gente pode confiar também? A gente pode confiar justamente numa vitória da Lazio por um gol de diferença, e esse seria o segundo mais provável. Iago, isso quer dizer que a gente já previu o jogo, não precisa nem assistir. Não é isso. O que a gente está falando são cenários possíveis ou mais possíveis nesse momento. Obviamente a gente está falando aqui e há analistas da Lazio, analistas do Milan nesse momento, que sabem muito mais do que eu no meu quartinho em Limeira, e isso acaba acarretando em mudanças de comportamento ou ajuste das equipes nos treinamentos para que elas possam melhorar. Então, os dois cenários iniciais são esses, mas a gente precisa ver ponto a ponto o que vai melhorar ou não, o que vai mudar ou não de comportamento de equipe para equipe ao longo da temporada e ao longo dessa partida especificamente, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!